queria compartilhar algo que nos dói muito, que é muito difícil para nós dizermos, mas quando essa história acabou, nós dissemos que nós íamos fazer com que toda a dificuldade fosse para a glória do Senhor, e que então a gente ia proclamar a cura do Enzo para toda qualquer pessoa, porque foi por ele, para ele, que o Enzo foi restaurado. Quem não conhece, o Enzo é o nosso filho mais novo, né? Graça e a paz, irmãos. É muito bom estar aqui junto com meu esposo, mas principalmente podendo contar esse testemunho de vida que nós passamos como família. E é aquilo que o Duda disse, nós, a partir daquele sofrimento que foi restaurado em grande alegria para os nossos corações, e vocês vão entender por quê, nós decidimos que aonde fôssemos, havendo a oportunidade, ou mesmo não havendo oportunidade, a gente ia comunicar dos grandes feitos do Senhor. Nós vamos ler Atos capítulo 3, será projetado ali, né? Gostaria de compartilhar esse texto maravilhoso que o pastor Jonathan brilhantemente nos trouxe a palavra essa manhã. Ainda brinquei com ele, ainda falou assim: você roubou meu texto, né? Eles não vão pregar o mesmo texto. Eu falei: glória a Deus, é de Deus. Mas brincadeiras à parte, esse é um dos textos da Bíblia que a gente vê o poder do Espírito Santo manifesto, né? Então eu queria compartilhar a partir do versículo 1 até o 10. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados, espantados com o que lhe tinha acontecido. Quando a gente vê esse texto de Atos, escrito por Lucas, a gente vai entender o contexto que o Espírito Santo tinha acabado de descer no Pentecoste. As pessoas tinham visto Pedro, tinham ouvido na sua própria língua, então estavam maravilhados. Mas o poder do Espírito Santo não se restringiu àquele momento só. Pedro foi até a entrada do templo. Chegando lá, ele é interceptado pelo mendigo. Então a gente pode ver ali o poder, que Pedro fala assim: olha, eu não tenho nada para te dar. E não é só esse contexto, é o contexto que todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus estavam temerosos por causa de Pilatos, por causa do Império Romano, que tinha acabado de crucificar Jesus. Mas eles não temiam mais a morte. Pelo contrário, eles buscavam a vontade de Deus. E aí então, lá, eles pegam e curam o leproso. Cura o paralítico. O paralítico é curado porque Jesus, o seu Espírito Santo, se manifesta naquele lugar. E ele se levanta e começa a andar. Aquele poder maravilhoso. Aquele poder em que a gente olha de Pedro. Aquele poder que Pedro, pela sombra, curava as pessoas. Esse poder existe e será até hoje. Esse contexto todo que a gente vem de Atos 2, né? A coragem que o pastor Jonathan citou hoje cedo, de Pedro olhar nos olhos daquele homem e falar: em nome de Jesus, levante e anda. Essa coragem que nos falta nos dias de hoje foi motivada pela descida do Espírito Santo.
A igreja de Atos, capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante, era uma igreja pungente, era uma igreja que estava efervescente. Aquele desejo do poder do Espírito Santo de Deus, que havia visto o poder do Santo Espírito descendo sobre eles. E poderosamente, cheio do Espírito Santo, Pedro prega a todos ali ouvindo sobre Cristo ressurreto, sobre o que Jesus fez na vida de todos. Era essa igreja, era essa coragem, era essa fonte que fazia com que eles falassem: em nome de Jesus, levanta e anda. Parece um adolescente recém-convertido, não parece? Parece um adolescente que, talvez você seja pai, que trouxe do acampamento agora. Está pegando fogo, está saindo pelos poros o desejo de Cristo, o desejo de anunciar Cristo, aquele que se vê alguma coisa já quer orar, aquele que tem coragem de expulsar demônio. Essa era a situação de Atos 13. E aí o tempo passou. E a gente começa a se esfriar. Agostinho de Hipona foi o primeiro a dizer sobre isso. Talvez você nunca ouviu essa palavra, que é cessacionismo. Eu não vou repetir, porque senão eu vou errar essa palavra. O cessacionismo, viu? O cessacionismo, que é isso? A palavra parece um palavrão, mas praticamente é. Quer dizer que as obras do Espírito Santo, os milagres que aconteceram, foram fechados no cânon. Como assim? Só aconteceram durante os anos dos apóstolos, os anos de Jesus, e a partir da morte deles foi cessado. Agostinho de Hipona começou com essa primeira vez que se fala, claro, num contexto católico romano. E aí, então, mas mesmo com isso daí, Agostinho se retrata em seu livro Cidade de Deus, diz assim: até hoje, muitos milagres acontecem. O que lemos, ouvimos, em parte nós vemos, em parte nós mesmos vimos. Então ele diz que não tem mais essa história de cessar. O Espírito Santo é livre e ele continua agindo. E o mais interessante é que ele chega a essa conclusão porque ele fala: nós mesmos vimos. Agostinho viu alguma coisa ali. E é isso que fez com que ele mudasse de ideia. Então a gente vê Agostinho se retratando. Mas no século 20, 19 para 20 ali, 1900 e pouco, Benjamin B.B. Warfield, um teólogo protestante, calvinista, presbiteriano, ele diz, e ele é um dos pais do cessacionismo moderno, ele diz que realmente as obras do Espírito Santo cessaram. E aí então a gente começa a nossa história, minha e da Kézia. Por que a gente está falando isso? Porque um dia numa igreja a gente ouviu isso daí, né, amor? E aí então a gente ficou indignado. Imagina aí, irmão, eu já sou indignado por natureza, mas ouvi uma coisa dessa. Eu fiquei quase doido na minha cadeira, né, amor? A nossa história está aqui para provar que o poder de Deus se manifesta ainda hoje. Ele ainda faz milagres. E é tão bom sentir a presença de Deus desde o início, quando o presbítero Mário começou aqui de joelhos orando, a gente sente a presença de Deus nesse culto. E eu estou muito grata a Deus por Ele ter feito essa atmosfera, para que a gente possa juntos conhecer um pouco mais do poder dEle através do testemunho da vida do Enzo. O Enzo, essa foto foi tirada no dia 10 de abril de 2016, há 4 dias depois que ele tinha feito 1 ano de idade. E essa foto rodou o Brasil, porque foi essa foto que milhares de pessoas oraram, gente do Japão, de Portugal, dos Estados Unidos, do Brasil, oraram por ele. O Enzo, ele nasceu uma criança saudável, começou a andar com 1 ano e 1 mês. Antes do TEL? E com 1 ano e 3 meses, ele começou com algumas alergias na pele, o que a gente conhece como sapinho. Nos lábios, na pele, a gente começou a tratar com o pediatra, e o pediatra foi acompanhando, falando que era algo cutâneo mesmo, que era normal. O fato é que isso foi piorando até que no sábado à noite, o Enzo não dormiu. Ele não conseguia dormir porque ele já não respirava direito. Então eu fiquei com ele num quarto para que ele não se machucasse a noite toda. A gente colocou tatames no chão para que ele não se machucasse, porque ele não tinha posição.
E aí no domingo, após a escola dominical, o Duda chegou em casa, eu falei, agora eu vou levar o Enzo no pronto-socorro, porque tem alguma coisa muito estranha. Eu liguei para o pediatra, eu falei, eu devo levar? O pediatra falou, como é que ele está? Eu falei, ele acabou de deitar no chão, ele não é de deitar no chão. Ele falou, corre para o pronto-socorro. E aí lá, chegando no pronto-socorro, a médica nos atendeu, fez um raio-x do pulmão, porque existia uma inflamação muito grave na garganta dele. Faringite, né? E aí ela falou, olha, como você disse que ele não come desde ontem, está muito fraco, eu vou deixar ele internado aqui, porque ele tem uma pneumonia leve. Mas eu vou deixar ele internado aqui essa noite para se hidratar. E aí eu liguei para o Duda e falei, olha, eu não volto para casa, porque eu vou ficar internado aqui com o Enzo. Eu fiquei em casa com o Theo, e aí então a gente cuidava de uma família que tinha um filho que era usuário de drogas. Estava usando muita droga, adolescente também. E aí eu cheguei na casa, aquele bagunça toda na casa, tudo, e eu tentando ajudar de alguma forma. Eu olhei para o lado, tinha um menino de uns 12 anos, 14 anos, sozinho, que ninguém dava atenção para ele, porque davam toda a atenção para o filho, usuário de droga. E aí eu olhei e eu falei assim, eu vou cuidar desse menino. Falei, Du, vamos para o culto, depois do culto você vai para minha casa. Você vai dormir lá em casa comigo hoje. E aí ele topou. E aí então o Du, quietinho no canto dele, foi comigo para o culto, foi comigo para a igreja. E após o culto, então, estava o Du com o Duda e o Theo em casa, porque eu estava no hospital. No hospital, então, por volta, eu não sei o horário, a televisão estava ligada, final do Fantástico. As enfermeiras começaram a entrar no quarto para medir a oxigenação do Enzo. Ele estava com um caninho aqui para auxiliar na respiração. E elas entraram, depois voltaram para medir de novo, trocaram o aparelho e olhavam uma para a outra. E aí chamou a médica, e eu, como não sabia nada de hospital até então, não tinha passado por nenhum tipo de internação, achava que aquilo era padrão, chamar o médico quase meia-noite da noite, não é normal, né? Meia-noite. E aí ela entra no quarto e ela já entra ligando o oxigênio, falou, isso aqui está funcionando? E aí ela vira para a enfermeira e fala assim, liga para a UTI e pede uma vaga. E aí eu assistindo tudo aquilo como se eu não estivesse lá. Elas conversando entre elas. E aí uma enfermeira fala assim, você quer que eu chame o maqueiro? Ela fala, não dá tempo. E ela virou para mim e falou assim, você consegue correr com o seu filho no colo? Nessas horas? Eu falei, consigo, mas eu ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela falou, então você segura ele, que eu seguro o cilindro de oxigênio e nós vamos correr. O hospital da internação, os quartos ficavam no terceiro andar, e a gente então saiu correndo pelas rampas. Eu segurei o Enzo no colo e nós corremos. Nós não andamos rápido, nós corremos até a porta da UTI. Chegando lá, eles colocaram o Enzo numa maca e a médica entrou para pedir a vaga. Naquele momento, eu nem sei o que eu pensava, foi tudo tão rápido. E os enfermeiros começaram a disfarçar perto de mim, mas eles se olhavam e olhavam para o Enzo e via que o negócio era muito grave. Mas eles disfarçavam. Mas teve uma enfermeira em especial, que ela chegou para mim, ela olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, você confia em Deus? Naquela hora, toda a minha vida cristã passou nos meus olhos. Eu no banco, levantando a mão, falando sobre cura, falando que Deus é o meu Deus. Naquela hora, a impressão é que a bola do jogo estava comigo. Aquela hora eu pensei, chegou a minha vez. E agora, eu confio ou não em Deus? Porque se Deus não existir, já era. Será que eu confio que Ele existe? E eu olhei para os olhos dela e falei assim, confio. Nesse tom, uma dúvida. Confio. Será mesmo? E aí a médica chegou e entra com o Enzo. E ela falou, daqui a pouco o médico da UTI vem falar com você. E aí eu liguei para o Duda e falei, vem para o hospital, porque o Enzo acabou de entrar na UTI. Como que eu vou se eu estou com o Theo em casa? Tinha 4 anos, né? 3 anos. O Theo tinha 3 anos. Ali a gente já vê o primeiro milagre de Deus. Quem estava em casa? O Du. Eu olhei para o Du e falei, Du, fica com o Theo, cuida dele.
porque eu preciso sair correndo para o hospital. Ele falou, pode deixar que eu vou cuidar dele, não se preocupa, pode ir tranquilo. E eu fui até a Kézia. E aí já é o primeiro milagre, porque esse testemunho é o testemunho do Du. O Du conta que nessa noite... Depois. É depois. Ah, tem uma surpresa, então não é agora, é depois. Então, o Duda chega e o médico intensivista chega para nós e fala, olha, seu filho está entubado. A gente não sabe o que ele tem. A gente não sabe se é H1N1, isso foi antes do Covid, né? Não sabe se é H1N1, não sabe se é fungo, se é bactéria. Nós não sabemos o que é, mas para tudo isso a gente já cercou ele. E aí eu falei, doutor, eu entrei pela emergência hoje meio-dia, ele estava com uma leve pneumonia. E agora o senhor está falando que ele está sendo entubado, que ele foi entubado. Foi muito rápido. Ele falou, eu sei. Eu falei, e agora? Ele falou, vai para casa, que qualquer coisa a gente te liga. Em poucas horas, de 25% do pulmão tomado, foi para 75% dos dois pulmões. Foram 75% dos pulmões afetados. O que a médica mostrou para a gente assim é só, tá vendo esse pedacinho em branco aqui, ó? Só aqui que não está tomado. Só aqui, só esse pedacinho que está respirando que ele está conseguindo respirar. E o que o médico nos quis dizer naquele momento é que a gente liga porque não tem o que fazer. O que a gente pôde fazer, a gente fez, mas não tem mais o que fazer. E aí nós dois voltamos para casa de madrugada, aquele silêncio absoluto dentro do carro. E eu falava com Deus, o Duda também, da forma que a gente conseguia. E eu lembro que eu cheguei em casa, a gente deitou, e eu falava com Deus, como vai ser agora? E eu até então era uma pessoa que eu nunca pedi oração para as pessoas. Eu pensava assim, se Deus é soberano, eu mesmo posso conversar com Ele. Se Ele sabe de todas as coisas, por que eu vou ficar contando para as pessoas da igreja que orem por mim, se Deus já sabe dos meus problemas? E nessa hora foi a primeira vez que eu ouvi nitidamente a voz de Deus dizendo, levanta e pede oração. E através de Tiago 5, a gente vê isso, né? Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Naquela hora eu lembro que eu mandei 4 mensagens para 4 pastores amigos nossos. E eu escrevi assim, nosso filho está morrendo na UTI, eu preciso que a igreja ore por nós. Dispara essa mensagem para quem vocês quiserem, a gente precisa de oração. E eu falava para Deus, Deus, eu não sou forte, assim como Jó, que fala, né? Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E eu falava isso para Deus, eu não sou assim. A gente nunca está preparado. A gente sempre ouve essas palavras, sempre ouve testemunhos, mas a gente nunca está preparado. As pessoas às vezes olham para a gente e falam, nossa, vocês foram fortes. Nós não fomos fortes. Nós fomos anestesiados pelo Espírito Santo. Quando a gente passa por dificuldades dessas, a gente não é capaz de falar para Deus assim, toma Deus, é seu. Não. Nós estávamos desesperados. Estávamos implorando o poder do Senhor. Estávamos buscando uma maneira de salvar o nosso filho. E a gente, como conhece, sabe tanto, né, sobre a soberania de Deus, nesse desespero, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor é soberano, e eu sei que o Senhor pode levar um filho meu. Eu só quero saber, o Senhor vai levar? E no outro dia, nós entramos na UTI para visitá-lo, e lá tem uma salinha onde as mães ficam. E eu fiquei naquela salinha, e eu queria chorar muito, queria falar com Deus, então eu entrei no banheiro da UTI. E eu falava isso para Deus, Deus, eu não sou forte como Jó, eu não sei se eu aguento o Senhor levar um filho meu, eu não sei se o Senhor quer levar um filho meu, o Senhor é soberano, o Senhor pode levar. Eu queria que o Senhor falasse comigo novamente. A igreja está orando, mas fala comigo. Nesse momento Deus falou novamente, muito claro. Eu estava sentada no vaso chorando e Deus falou, levanta e repreende o espírito de morte. Naquele momento,
imediatamente eu me pus em pé. E nesse momento Deus nos fez forte, porque veio a prova de que esse mal não vinha das mãos do Senhor. Então eu fui até o box dele, eu falei, eu posso entrar? Falei para a enfermeira. E aí, como era viral, ou, né, bactéria, a gente tem que colocar uma roupa, touca. E eu coloquei tudo aquilo e eu entrei. E eu, em nome de Jesus, assim como Pedro e João, repreendi o espírito de morte. E eu falei, esse filho pertence ao Senhor Jesus Cristo e o inimigo não pode tocá-lo. Em nome de Jesus, ele estará curado. Amém. E eu orei, e aí a enfermeira entrou e ela falou, pode continuar. Eu falei, não, já terminei, porque o meu filho foi curado. E eu lembro que ela olhou assim para mim, e ela sabia do caso do meu filho. E eu saí, mas eu saí com muita certeza. Aquele momento, eu tive total certeza que o meu filho seria curado, porque há poder no nome do Senhor Jesus. Amém. E quando ele se fala para nós, eu estou com vocês, eu sou soberano, e isso não vem das minhas mãos, não há poder maior que o nome dele. Irmãos, quando a gente dá esse testemunho, às vezes parece, mas e aquele menino que foi levado? Na nossa igreja em Cascavel, aconteceu um outro caso, há alguns anos atrás, de um menino que teve leucemia, e Deus resolveu levar. Mas mesmo assim, quando a gente falou que o Enzo precisava de oração, toda a igreja se levantou em oração. Nós sabemos que Deus dá e Deus tira. Nós estamos contando algo que é pessoal. Repreender o espírito de morte é toda vez, sim. Mas tem vezes que Deus quer levar, tem vezes que Deus deixa. Nós não sabemos como isso acontece. Nós sabemos que Deus manda a gente orar. Então a gente vai orar por qualquer pessoa e repreender no espírito de morte, porque Deus nos fez para a vida, e é nisso que a gente acredita. Então, independente de qual seja a história, sempre a gente pede em nome do Senhor, porque aquele menino da nossa igreja lá, foi levado pelo Senhor, e ele está diante de Deus, assim como o Enzo estaria, mas mesmo assim, há poder no nome do Senhor, e é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Então a gente começou uma batalha. O Enzo, ele começou, aí eu chegava um dia e falava assim, para que esse remédio? Aí esse remédio é para os rins. Por quê? Porque o rim está parando de funcionar. Esse remédio é para quê? Esse aqui é para o baço, porque o baço está parando de funcionar. Esse remédio é para quê? É para o coração, porque o coração não está conseguindo, não tem mais força. Esse remédio é para quê? Não é para estimular a medula, porque a medula parou de funcionar. Para você ter uma noção, quando um dia eu cheguei para a médica, né, que o homem é um pouco mais prático que a mulher, eu falei, dona, quantas pessoas precisam para doar sangue, pelo tanto de sangue que o Enzo tomou? Ela, 28 pessoas. 28 adultos doando sangue para uma criança de 1 ano e 3 meses. Para vocês terem a noção, o quanto de transfusão ele precisou durante o período que ele ficou internado. E aquilo foi parando, e aí foi dando choque séptico, né, que chama, e foi parando, a gente entrava assim, era desesperador. Mas um dia tá nesse ponto? Um dia eu cheguei, falei, para o chefe da UTI, eu falei assim, eu vou orar, o que precisa voltar a funcionar do Enzo mais rápido? Ela olhou para mim, o quê? Eu falei assim, o que precisa voltar a funcionar no Enzo? Que eu vou orar e Deus vai responder. Ela olhou, mas juro para vocês, irmão, ele olhou assim, tipo, que língua que você está falando? Falou assim, a medula precisa voltar a funcionar. Eu falei, a medula, ela é. Eu falei, então pode deixar. Saí, levantamos o exército de orações. Quando eu chego no outro dia, e todo dia, quem já foi numa UTI sabe que o médico só fala com o interno, com a família, um horário por dia e não mais. E aí eu cheguei, fui lá ver o Enzo, olhei, saí, a hora que eu fui passando assim perto dela, ela escrevendo lá, ela só olhou para mim e falou, volta lá para as tuas rezas, para as coisas que você está fazendo, que deu certo. A medula voltou a funcionar. Quando ela falou aquilo, moço, eu saí
Não, mas aí ela falou assim, agora ora pelo pulmão. Não, eu cheguei para ela e falei assim, o que mais precisa? Ela, como assim? Eu falei, o que mais precisa para eu continuar orando? Ela falou, uai, o problema dele é o pulmão, ore pelo pulmão. Eu falei, pode deixar, vou orar pelo pulmão dele. E aí foi melhorando. No outro dia, o pulmão inteiro direito abriu. Porque o milagre que Deus foi fazendo, Ele foi fazendo para que os médicos ali vissem. Porque, através dessa atitude ousada do Duda, de falar, fala qual que é o órgão que a gente ora, os médicos começaram a acompanhar. E aí, existe um grupo de oração no WhatsApp chamado até hoje, Orando pelo Enzo, que esse grupo estava em oração, e a gente mandava lá, hoje é o pulmão, e o povo orava, e no outro dia o pulmão abria. Irmãos, e é tão milagre que nós temos um amigo que hoje é mais chegado do que o irmão, porque ele estava no hospital, ele é médico e estava no hospital, e ele falava, depois ele falou para mim assim, eu como médico e plantonista de UTI, eu sei como funcionam as doenças. Eu sei que quando a pessoa vem falar de uma cura, eu falo, não, ele tomou tal antibiótico, o ciclo do coisa fez isso, aconteceu isso e aquilo. Foi o remédio. Aquilo outro foi isso. Não, aquilo ali é normal, não vai. Mas ele olha para falar assim, cara, o pulmão, ter feito aquilo funcionar tão rápido, não tem explicação médica. Eu, como médico, digo para você, não tem explicação médica. E aí ele também, como cristão, falou assim, mas a gente sabe, a cura vem do Senhor. E aí, a gente teve muitas comprovações que Deus estava conosco. Nós temos uma amiga muito querida em Assis, chamada Sueli. Ela nunca foi a Cascavel, e ela era da nossa igreja na IPI, lá de Jardim Paulista. E ela me ligou, e ela falou, Kézia, eu estava orando pelo Enzo, e eu vi um hospital verde, cheio de espelhos. E o Hospital São Lucas, em Cascavel, ele é verde, todo espelhado na frente. E eu vi que todo o perímetro do hospital, todo o quarteirão, eu vi anjos de mãos dadas, de costa para o hospital e de frente para a rua. E eles estavam de cabeça baixa, mas de tempos em tempos eles levantavam os olhos e glorificavam ao Senhor. Então, aquilo a gente sabia, era Deus o tempo todo falando, eu estou com vocês, eu estou com vocês. Nesse tempo, eu dava aula no Colégio Ângulo de Cascavel. E eu dava aula para o 4º ano, e a minha colega dava aula para o outro 4º ano. E ela nunca mais tinha ido a uma igreja. E ela me mandava mensagem, e ela começou a fazer parte do grupo do Enzo, porque eu abandonei os alunos no meio, do ano letivo. E ela me mandou uma mensagem assim, hoje, depois de muitos anos, eu me ajoelhei de novo na presença do Senhor, para orar pelo seu filho. Então, os testemunhos que a gente ia dando no grupo ia alimentando a fé das pessoas. E os testemunhos que a gente ia dando eram em tempo real, porque iam acontecendo dia após dia. O que o Enzo teve foi um vírus, o vírus Epstein-Barr, que é o vírus do sapinho, que entrou e foi pegando todos os membros dele, todos os órgãos dele. E ele foi morrendo aos poucos. Como que a gente descobriu que ele tinha um Epstein-Barr? Porque eles fizeram uma bateria de exame e não descobriam. E aí então a médica falou assim, eu vou tentar o Epstein-Barr, mas para isso acontecer, precisa mandar o exame para São Paulo, para Brasília, Belo Horizonte, porque não tem aqui na região. Ou você vive um milagre, ou você não vive nada, porque naquele dia, quem estava de plantão no laboratório que tinha lá, era a mulher do pastor da nossa igreja, a Gabi. E ela falou assim, Duda, eu fui e falei assim, eu acho que tem um exame desse, porque é raro usar. Então eu fui dentro do laboratório, dentro de um quartinho, dentro de uma gaveta desse quartinho abandonado, e lá dentro tinha o último kit desse exame. Então o exame foi feito na mesma hora, e no outro dia já sabia, já tinha o resultado. Olha para a gente ver os milagres reais, na hora acontecendo, né, amor? E outra coisa, geralmente quando a criança... Pode passar. Aí. Geralmente quando o irmão está mais doente, acontece, a outra criança sofre pela falta de atenção, né? Então, aí enquanto a Kézia ficava com o Enzo, cuidando disso tudo, eu ficava com a Kézia, com o Theo, e aí
quando a gente olha essas pessoas que choram, irmãos, quando a gente vê alguém em luto ou enlutada, nós não temos que ficar tocando a ferida ou com autocomiseração. Minha irmã chega lá de Andradas, Minas Gerais, e ela é mais louca do que eu, cheia de vida, cheia de ânimo, pegava o Theo, saía com o Theo para passear e brincava. Minha mãe chegou também, e todo mundo em volta com o Theo, trazendo alegria para ele, tanto que para ele a gente pergunta hoje, não foi tão sofrido, né, Theo? Porque todo mundo estava cuidando dele. Então às vezes a gente cuida de alguém e esquece da outra pessoa, mas a gente vê até o cuidado de Deus para com o Theo também, não só o Enzo. E eu queria ressaltar aqui a importância de você pertencer a um corpo de Cristo. Porque foi o corpo de Cristo que nos manteve em oração. Amém. Se nós não frequentássemos uma igreja, se nós assistíssemos apenas os cultos pelo YouTube, a gente não teria uma família para nos apoiar. Eu não estou aqui, eu sei que às vezes é importante, pessoas não estiveram aqui hoje, estão assistindo pelo YouTube, isso é uma ferramenta poderosa. Mas a gente não pode abandonar jamais a convivência, que é a família da fé. Porque nós também somos prova disso. A fé, o poder da oração. E isso que o Duda falou, as pessoas, a irmã dele, as vós, mas também os irmãos da igreja, que trataram o Theo com tanto carinho, que hoje ele só lembra na cama elástica, e com os avós, e com as tias. Como é bom viver uma família cristã, o corpo de Cristo. Porque é assim que Deus também derrama a bênção sobre nós. E aí então o Enzo melhorando, bons ventos soprando. A Kézia, a gente acordava todo dia de manhã e ia visitar o Enzo. E eu, como líder de jovens e adolescentes da igreja, eu falei assim, hoje eu não vou não, amor. Eu acredito que a gente orou tanto, que ele já está tão bem. E hoje eu quero fazer um culto de adolescente maravilhoso para glorificar a Deus. Chamei todo mundo, preparei o louvor, chamei a juventude. Vamos fazer um culto gostoso hoje, porque a gente vai celebrar a alegria de ver o milagre de Deus acontecendo todos os dias. O Enzo estava praticamente curado. E aí nessa sexta-feira, dia 1º de julho de 2016, cheguei mais tarde na UTI. E quando eu cheguei na UTI às 8 da manhã, eu vi um monte de enfermeiros e médicos no box dele. E como mesmo o Duda acabou de falar, o médico só fala com você em um determinado horário. Se ele te chama antes, é porque alguma coisa aconteceu. E estava aquele monte de gente, eu olhando, falei, o que está acontecendo ali? E aí eles saem com o Enzo numa maca, aquela equipe de médico, e a médica plantonista da UTI vira para mim e fala assim, eu já volto falar com você. Naquele momento eu falei, aconteceu alguma coisa. E aí ela retorna e ela fala, o Enzo convulsionou a noite inteira. A gente deu altas doses de anticonvulsivante e ele não parou. E nós acabamos de fazer uma ressonância e ele teve um AVC. Isquêmico. Hemorrágico. Hemorrágico. Tem o derramamento de sangue. E aí eu falei, mas ele é uma criança. Ela falou, eu sei. Mas ele teve esse AVC hemorrágico. E aí... O André chega para nós... O doutor André, esse médico. Ele chega para nós e fala assim... Ele está vindo bem. Mas... Sabe quando você toma um gol aos 47 do segundo tempo? Foi o que aconteceu com o Enzo. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Porque foi extremamente agressivo esse AVC dele. A gente chama o neurocirurgião, ele chega cheio de certezas e nos dá umas pauladas, né, amor? O doutor Antônio Carlos, aí entra o neurocirurgião na história, que ainda não tinha entrado, tinha cardiologista, tinha tudo, menos neuro, e entra o neuro. E o neuro muito, muito cheio de si, um professor de 2 faculdades de medicina, realmente soberbo, ateu, na época, depois ele se converte. Ele chega para nós e fala assim, o Enzo está com o cérebro muito inchado, eu não vou mexer. Nem adianta mexer agora. Nem adianta mexer. E aí ele falou assim, mas a sorte dele é que caiu na minha mão. E eu estou cuidando dele.
Pode deixar, filha. Se Deus dormir, eu estou aqui. Foram essas palavras dele. Se Deus dormir, eu estou aqui. A resposta da Kézia. Eu falei, doutor, meu Deus não cochila e nem dorme. Amém. E voltamos para casa com aquele silêncio absoluto. E foi quando o Duda escreveu uma carta. Aí, eu esperando uma boa notícia, a Kézia me liga, vem para cá agora que o Enzo teve um AVC. Aí eu mandei um recado para todos os pais do ministério. Falei assim, escreva uma carta para o seu filho. Escreva uma carta dizendo o quanto você ama o seu filho. O quanto o seu filho é importante para você. Porque eu vou escrever uma carta para o Enzo. Eu queria ler com vocês. Querido filho, hoje é dia 1º/7 de 2016. Acordei com a notícia que você acabou de ter um AVC. Estou sem chão. Escrevi essa carta para você, para que você saiba que estamos orando por você. Que Deus sabe de tudo e tem tudo sob controle. Mas é muito triste pensar em te perder. Gostaria muito de ser um pai normal. Te ensinar a andar de bicicleta, que quando cair de bicicleta, falar para você se levantar. E tentar de novo. Quando você tivesse um pesadelo, eu fosse te abraçar e dizer que o papai está lá. Dizer que nunca irei deixar você ficar com medo. Gostaria de brigar com você pelas suas notas ruins. Deixar de castigo por alguma coisa que você não entenderia. Mas eu sei que estou certo. Te proibir de jogar videogame até você melhorar o seu comportamento. De ouvir a porta do seu quarto bater porque você está irado. Dizer que quem manda em casa sou eu. Mas nada disso eu posso. O médico disse que seria muito difícil você se recuperar. Não sei se você sai daí. Deus me deu você e você é dele. Sou apenas um cuidador que tive o privilégio de ter você como filho. Saiba que eu e sua mãe e o Theo te amamos muito. Oramos por você toda noite. E você é muito especial. Só para você saber, o brinquedo que você mais gosta é um castelinho que você perde horas brincando nele. Tem um macacão de tigre que a sua mãe gosta de colocar em você, mas já está apertado. Essa carta irei ler no seu aniversário de 18 anos, para você ver o que Deus fez por você e o quanto somos felizes de ter você conosco. Te amamos, meu filho. Só antes de coisar, se você tem um filho, se você tem, independente de sua idade, diga que ama ele de todo o seu coração. Não perca a oportunidade, porque às vezes a oportunidade a gente vai ter só lá no céu depois. Então, se passaram 3 dias e o povo de Deus orando, nos sustentando em oração. A gente dormia de canseira, assim. A gente não conseguia dormir, mas tinha uma hora que a gente apagava. Abria o celular, tinha foto de pessoas marcando orar. 3 da manhã orando pelo Enzo, 5 da manhã orando pelo Enzo. E passaram-se 3 dias e o Dr. Antônio Carlos, o neuro, nos chama novamente. Ele falou, passaram-se 3 dias, mas parece que passou 3 meses. O cérebro dele desinchou e eu vou operar agora. Mais um milagre. Não sei o que aconteceu, mas desinchou. E ele operou o Enzo, retirou 90% do coágulo. Foi uma cirurgia muito bem sucedida. E então ele sai da UTI. Esse aí sou eu saindo com ele. Acho que pode apertar mais uma vez. Aí. Foi? Esse foi o dia que ele saiu da UTI. Para a honra e glória do Senhor. Nós saímos com ele, eu saí com ele como se fosse um recém-nascido, sem controle de tronco, sem controle de cabeça. Ele usava uma sonda naso, que é onde ele se alimentava, mas ele estava ali com a gente. Ele está carequinha, porque já tinha passado pela cirurgia, mas a felicidade nossa de ter novamente o nosso filho conosco. E a gente sabia que Deus continuava no controle de todas as coisas. E
Então, a perspectiva é que ele ficasse meses internado no hospital. Eles queriam colocar uma sonda gástrica, porque com o tempo machuca muito a sonda naso. Então eles queriam colocar uma sonda gástrica nele para que assim ele pudesse ter alta. Mas, já estamos encerrando, mas aí um dia ele, nervoso, pegou aquela sonda gástrica, aquela sonda nasal e tirou aquilo e jogou fora. E eu estava com um prato de sopa na mão. Eu olhei para o prato de sopa e falei assim, se esse menino comer, nós saímos embora, vamos embora. Peguei um pouquinho de sopa Não e pus... façam isso, gente, isso não deve ser feito. Peguei um pouquinho de sopa, pus na boca dele, parecia um passarinho. Aquele passarinho que você olha assim, fica a boca aberta, desesperado para comer. Ele engoliu aquilo e queria mais. E a fono no outro dia chega, não, nós vamos pôr a sonda gástrica, porque ele não vai conseguir deglutir. Ele não tem controle para deglutir. Aí o André chega para nós e fala assim, acho melhor, doutor André, eu acho melhor pôr a sonda gástrica mesmo. Kézia, tá bom, né, Kézia? Ele falava, tá bom de milagre. Tá bom de milagre. Falava desse jeito. Mas a Kézia... E aí eu falei, Deus, porque tinha uma amiga nossa que tinha uma criança com paralisia cerebral muito severa. Ela me ligou. Ela falou, Kézia, a Vivi não tem sonda gástrica. O Enzo não precisa, Deus pode fazer isso. E aí eu falei, eu entrei novamente no banheiro, mas agora do quarto. Falei, Deus, traz alguém de peso. Porque eu sozinha, até o doutor André, que é nosso amigo, falou, chega, vamos colocar logo essa sonda gástrica. Traz alguém com voz que possa me ajudar a fazer com que não tenha sonda gástrica. E no mesmo momento entra o doutor Antônio Carlos. Cheio de si, cheio de sabedoria. O neuro. O que esse moleque está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Tem que ir embora. Se ele ficar aqui, ele vai piorar. E eu falei, doutor, estão querendo colocar uma sonda gástrica e eu não sei o que fazer. Ele falou, você tem liquidificador na sua casa? Eu Deixa falei, eu interpretar. Tenho. Deixa eu interpretar. Minha filha, você tem liquidificador em casa? Eu tinha medo dele, eu não sabia o que responder. Gente, pensa uma pessoa grossa, era o doutor Antônio Carlos. Você tem liquidificador em casa? Então você pega o liquidificador, põe cenoura, põe batata, põe as coisas tudo lá dentro, bate bastante, peneira, e na boca desse moleque, some daqui da UTI. E aí eu falei, então, o senhor me ajuda? A fono, nesse momento, está dizendo para o diretor que eu não estou autorizando o exame. Você consegue ir lá? Ele foi lá. Foi lá e ficou a fono e ele discutindo para o diretor do hospital. E o diretor do hospital falou assim, existe um exame que o plano deles não cobre, que tem um contraste, que a gente vai fazer ele engolir e a gente vai verificando por onde está passando. E a gente vai pagar para eles esse exame, porque eu não estou aguentando vocês dois discutindo aqui na minha frente. E ele fez o exame, chorando muito, porque tinha muita gente de branco na frente dele, que já estava traumatizado de gente de branco. E mesmo assim, ele não broncoaspirou, ele não tossiu, fez o caminho certo. E nós saímos do hospital. Glória a Deus. Com ele. Tivemos alta. E ele, de lá, depois da alta dele, ele só foi melhorando de uma maneira muito rápida. Assim, desde o primeiro momento que nós oramos em nome de Jesus, repreendendo o espírito de morte, Amém. ele só foi melhorando, apesar do AVC. Porque nós temos o AVC na nossa vida até hoje, vocês sabem disso. E nós oramos muito por isso, e foi orado por muito tempo. Ele ficou sem andar por muito tempo. Em setembro de 2021, eu sonhava com o Enzo andando, sonhava muito e isso não acontecia. Isso só foi acontecer em setembro de 2021. Num culto de adolescentes, eu estava lá ensaiando um louvor com a banda e chega uma adolescente e fala, tia Kézia, o Enzo está andando lá embaixo. Eu falei, ele anda mesmo, ele anda com andador. Não, tia Kézia, ele está andando. Eu, tá bom, Dominique. Sem andador, sem nada, tia Kézia. E de repente, quando Duda foi começar o culto dos adolescentes, o Enzo entra pelo corredor central, andando sozinho. Essa foto foi tirada por algum adolescente, porque o Theo foi correndo até ele chorando. E o meu sonho, o nosso sonho se realizou, de ver o nosso filho andando. E depois o culto foi isso, apenas isso, porque não tinha mais tudo que foi programado no culto, acabou que foi o Enzo. Ele começou a andar e a gente filmou esse momento, ele andando pela primeira vez. Glória a Deus! Uhul! E Deus ainda faz milagre. E nós temos o AVC na nossa vida. E nós sabemos que Deus continua fazendo.
Nós oramos toda noite no nosso culto doméstico para que Deus restaure a mão dele, porque de Ele tudo, pede. Ele mesmo ora por isso. Mas nós sabemos que Deus é poderoso para fazer. E para concluir, o que nós queremos dizer é que mesmo ele tendo o AVC e tendo todas as limitações, Deus continua sendo Deus. Deus nos deu ele. O final poderia ser diferente, e eu creio que se Deus tivesse levado, nós também estaríamos aqui Glorificando a exaltando Deus. e glorificando o nome do Senhor. Porque o maior milagre aconteceu na cruz do Calvário. Foi o milagre da redenção das nossas vidas. E talvez você tenha passado por um momento de luto na sua vida. Isso também foi um milagre que te trouxe até aqui, que continua glorificando o nome do Amém. Senhor Jesus. O AVC está aí para a gente glorificar o nome do Senhor Jesus. Nossa oração hoje é que ele seja curado, assim como Pedro e João ora. Levanta e anda em nome de Jesus. Nós oramos todas as noites por isso. Amém. Porque há poder no nome do Senhor Jesus. Quando a gente vê isso, a gente fala desses milagres, a gente entende que a mão de Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. E aí agora falando do Du, um dia o Du foi dar testemunho e falou assim: sabe quando eu deixei de usar drogas? Eu olhei para ele e falei assim: eu nem sabia que você usava. Ele falou assim: eu usava escondido junto com meu irmão. Usava cocaína, maconha, isso com 14 anos. Eu falei: quando você deixou de usar drogas, Du? Ele falou assim: quando você deixou com o Theo. Porque ninguém confiava em mim, ninguém acreditava em mim. E você teve a coragem de deixar o seu filho aos meus cuidados. E eu vi naquele dia que alguém confiava em mim, que eu precisava mudar de vida. Porque Deus queria que eu fosse alguém de confiança. E naquele dia eu decidi que eu iria parar de usar drogas. Então olha para vocês verem, irmãos, o quanto que é maior a mão de Deus do que a nossa mão, nossa intenção. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos melhores, mas pelo contrário, para dizer aqui que nós precisamos do milagre do Senhor todos os dias. Que nós somos carentes do Senhor todos os